Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 731 do STJ. Informativo esse que está inserido no nosso informativo semanal de número 78 e que toda a plataforma do Clube da Lei já está atualizada por ele. Meus amigos, antes de começar, fica aquele convite. Você vem sempre aqui, nos escuta e ainda não segue o canal, segue esse canal, ativa o sininho para receber a notificação, curte, compartilha com os amigos, ajuda a gente a crescer. Temos canal no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e agora também estamos iniciando no YouTube. E aí, meus amigos, quem ainda não segue, segue lá. E também fica aquele nosso convite para quem ainda não nos segue no Instagram. Também segue lá a gente, @legislação_integrada, que é mais um canal de atualização jurídica, onde a gente traz muita coisa interessante, muita novidade. Então, meus amigos, vamos começar sem mais delongas. O primeiro julgado do dia está inserido lá na Constituição Federal. E esse julgado, ele traz uma situação muito interessante. Isso aqui eu quebrei cabeça até para poder pegar ali o inteiro teor, procurar como é que foi a ação como um todo, pegar petições, para poder entender como é que se deu isso aqui. Mas imagina aí a situação. A empresa Forte SA propôs uma ação indenizatória contra a Petrobras. A ação tramitou perante a Justiça Estadual de São Paulo e após nessa ação foi proposta uma apelação que passou a tramitar, obviamente, perante o TJ de São Paulo. E aí, posteriormente, foi proferido um acórdão de julgamento nessa apelação. Depois disso, em face desse acórdão, a Petrobras interpôs embargos declaratórios. Embargos esses que não foram respondidos a contento, diga-se de passagem. Então, os desembargadores estavam com preguiça ali de suprir a omissão, a obscuridade. E aí veio um recurso especial. Essa ação chegou ao STJ, e aí quando essa ação já estava no STJ, a União meio que acordou, opa, que dia é hoje? Que dia foi isso? Eu tenho interesse nisso aí, nessa ação. Entrou na ação como assistente simples, dizendo que tinha interesse no julgamento da causa. Lá no STJ, depois de sei lá quantos anos, a União percebeu como que de repente que tinha interesse na causa. E aí chegou ao julgamento, e aí o STJ disse, olha, isso daí realmente não foi decidido direito não. Volta para poder julgar de novo esses embargos declaratórios e poder suprir agora de vez essa obscuridade, esse erro material, enfim, o que quer que tenha sido alegado nesses embargos declaratórios. E aí surgiu a treta. Para onde é que esse processo vai para ser julgado? Porque até então a competência era do TJ São Paulo. Só que agora tem a União como assistente simples. Então, se a União está no processo, a competência passa a ser da Justiça Federal. E aí, olha só que situação estranha. Quem proferiu o acórdão foi o TJ de São Paulo, mas passou-se a defender, a União passou a defender que quem tinha que julgar os embargos declaratórios em face desse acórdão era o TRF. E aí, estranho, né? Contraintuitivo, totalmente. Mas o que o STJ decidiu? Que, existindo interesse jurídico da União no feito, na condição de assistente simples, a competência afigura-se da Justiça Federal, conforme prevê o artigo 109, inciso 1 da Constituição da República, motivo pelo qual compete ao TRF o julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Justiça Estadual. Gente, isso aqui para mim não faz o menor sentido. Isso aqui você pode me explicar 100 vezes que não entra na minha cabeça um negócio desse. Como é que o desembargador do TJ São Paulo proferiu um voto, esse voto tem uma obscuridade, uma omissão, um erro material, uma contradição, a ser suprida em um embargo declaratório, e quem vai julgar o embargo declaratório é um desembargador do TRF. Rapaz, você pode me explicar 1 milhão de vezes, isso aqui nunca vai entrar na minha cabeça, mas foi desse jeito que foi decidido.
Então anota aí no seu coração que a decisão do STJ foi essa. O segundo julgado de hoje foi inserido lá na Lei Orgânica da Magistratura, Lei Complementar número 35 de 79, e lá especificamente no artigo 73, inciso 3. E aí o destaque ficou da seguinte forma: o magistrado, em gozo de licença para capacitação no exterior, não faz jus ao pagamento das vantagens de retribuição por direção de fórum e gratificação pelo exercício cumulado de jurisdição ou acumulação de acervo processual. Vamos imaginar aqui o caso concreto. O Dr. Luiz é juiz de direito lá do Sergipe e ele recebe uma gratificação que está prevista na lei estadual lá do estado do Sergipe, que é uma gratificação pelo exercício cumulado de jurisdição ou acumulação de acervo processual. Segundo está disposto lá na Lei Complementar Estadual, lá de Sergipe, 327 de 2019, essa gratificação é paga em virtude, olha só, do efetivo exercício cumulado de jurisdição ou acumulação de acervo processual, e ela é paga a cada mês de atuação. Então, o doutor Luiz tem que estar lá trabalhando para poder receber. Acontece que surgiu uma oportunidade, doutor Luiz, de fazer um curso de capacitação no exterior. Imagina aí, por exemplo, que ele foi fazer um doutorado, foi fazer, enfim, um curso fora. E aí ele queria, além de continuar recebendo, né, aquilo que ele teria direito, ele não queria perder essa gratificação. Era gratificação boa e ele queria continuar recebendo. E aí esse tema chegou até o STJ e o STJ disse que não, doutor Luiz, você não terá direito, porque o magistrado em gozo de licença para capacitação no exterior não faz jus ao pagamento das vantagens de retribuição por direção de fórum e gratificação pelo exercício cumulado de jurisdição ou acumulação de acervo processual. Qual o fundamento? O fundamento é exatamente esse, que a própria lei, nesse caso, ela diz que o pressuposto é o exercício efetivo e que a contribuição é paga a cada mês de atuação. Então, doutor Luiz, lamento, não deu. Próximo julgado do dia, inserido lá na Lei 8.213 de 91, que é a Lei dos Planos e Benefícios da Previdência Social. Trata aqui de uma questão um pouquinho complexa, como quase tudo em direito previdenciário é complexo, traz ali uma necessária averiguação de direito intertemporal e é o caso aqui também. O destaque do julgado ficou assim: a possibilidade de acumulação de auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do artigo 86, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.213, promovida em 11 de 11 de 97 pela MP 1596-14 de 97, posteriormente convertida em Lei 9528 de 97, sendo irrelevante o termo inicial, ou melhor, desculpa, a data do termo inicial do benefício. Gente, vamos primeiro entender aqui, pelo menos de uma forma bem sucinta, o que é o auxílio-acidente. Veja só o que diz o artigo 86. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então vamos aqui, por exemplo, um indivíduo que trabalhava com datilografia, trabalhava ali digitando e ele perdeu um dedo. E aí, se ele perder um dedo, ele naturalmente não vai mais conseguir digitar na mesma velocidade que ele digitava. Viu ali uma sequela permanente, que após a consolidação do acidente, ainda assim há uma redução da capacidade de trabalho que ele habitualmente exercia. Parágrafo 1º. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício
e será devido, conforme o disposto no parágrafo 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Então, vamos grifar aqui onde diz até a véspera do início de qualquer aposentadoria. Vamos lá para o parágrafo 3º, que ele diz: o recebimento ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. Então, veja só, esses dispositivos que falam sobre exceto a aposentadoria até a véspera da aposentadoria, eles foram inseridos pela Lei 9528 de 97, lei essa que é resultado da conversão de uma medida provisória daquele mesmo ano. E aí essa medida provisória, ela entrou em vigor em 11 de 11 de 97. Amigos, qual é a treta aqui? Qual é o problema? Eu vou trazer aqui um caso concreto que vai deixar claro. Em 10 de 10 de 92, não tinha nem nascido ainda, o Fred sofreu um acidente de trabalho que resultou em sequelas que implicaram em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então ali o Fred sofreu um acidente grave e ele, vamos lá para aquele exemplo, ele trabalhava com datilografia e perdeu um dedo. Olha só que tristeza. Mas só em 2013, depois que o Fred já estava aposentado por invalidez, então acho que esse exemplo do dedo nem vai valer muito, né? Porque ele não iria se aposentar por invalidez por isso. Mas depois, lá em 2013, depois de aposentado por invalidez, é que ele se atentou que ele teria direito a um auxílio-acidente. E aí ele deu entrada no requerimento desse auxílio-acidente. Ocorre que no laudo que embasou esse requerimento do auxílio-acidente consta que o acidente ocorreu de fato antes de 11 de 11 de 97. Então ocorreu lá em 10 de 10 de 1992. E aí o Fred pediu esse auxílio-acidente e ele foi negado, porque disseram assim: Fred, você já está aposentado, por que você não pediu na época? Se tivesse pedido na época, você poderia. Até hoje você estava recebendo seu auxílio-acidente. Como você não pediu, já era. Inês é morta. E aí o Fred disse: não, não é bem assim não, porque o meu acidente aconteceu lá na época que a lei antiga estava vigente. Então lá nessa época eu já teria direito. Eu não pedi porque eu dormi, porque eu não sabia. Eu não tinha um advogado para me dizer que eu tinha direito a esse benefício. Mas eu estou requerendo agora. Então, o fato de eu estar requerendo agora não muda que eu tenho direito à regra do dia do acidente e não à regra de hoje. E aí, o que o STJ decidiu? O STJ decidiu que Fred está mais do que correto. Veja só aqui um trecho. Não se pode confundir tal marco temporal com o termo inicial do pagamento do benefício. Assim, ainda que o termo inicial do pagamento tenha sido fixado lá em 2013, que foi a data do requerimento e da data da juntada do laudo pericial, o acórdão regional expressamente consignou que a data da eclosão da moléstia foi em momento anterior. Aí, nesse caso aqui, foi lá em 1992. E aí, meus amigos, frise-se que tem também uma súmula, a súmula 507 do STJ, que diz que a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11 de 11 de 97, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213 para a definição do momento da lesão nos casos de doença profissional de trabalho. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei 7347 de 85, que é a lei da ACP, e esse julgado é importante, hein? Marca a estrelinha, presta atenção, porque isso aqui é importante, isso aqui pode te fazer errar numa prova daqui para frente. Isso aqui tem uma chance absurda de cair em tudo que é prova. O destaque ficou assim: a legitimidade ativa da ACP, das pessoas jurídicas da administração pública indireta, depende da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o direito tutelado. Qual é o problema aqui? O problema é que o artigo 5º lá da lei da ACP, ele vai dizer: tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. E ele vai trazer uma lista, vai ter lá Ministério Público, enfim, um monte de gente. Quando chega lá no inciso 4, ele vai dizer:
a autarquia, a empresa pública, fundação, sociedade e economia mista. E lá no inciso 5º ele vai dizer: a associação que concomitantemente esteja constituída há mais de um ano nos termos da lei civil e inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos dos grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Primeiro ponto. Quando uma associação propõe uma ACP, primeiro ela tem que estar constituída há mais de um ano, e aí existe aquele dispositivo que fala que, em alguns motivos, é possível afastar essa obrigatoriedade. E segundo, não basta que ela tenha uma dessas finalidades institucionais de forma genérica. Então não dá para você ter uma associação que vai poder propor ação civil pública sobre tudo. Se a associação é de direito do consumidor, ela propõe ação civil pública relacionada a direito do consumidor e assim sucessivamente. E aí, veja bem, esse requisito ele está específico para as associações. Olha só, muito cuidado, está específico para as associações. Já caiu em prova de juiz substituto do TJ Ceará, perguntando exatamente o quê? E se for uma autarquia ou empresa pública, vai precisar verificar a pertinência temática? E aí, nessa ação específica, nessa questão, se disse que não. Por quê? Porque na lei não está exigindo. Qual é a questão? Qual é o ponto? O STJ agora decidiu que precisa sim. Então, destaque do julgado. A legitimidade ativa na ação civil pública das pessoas jurídicas da administração pública indireta depende da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o interesse tutelado. Qual é a fundamentação? A fundamentação é que, segundo a 4ª turma do STJ, essa interpretação meramente literal do dispositivo, ela ignora as competências legais e estatutárias das instituições, que essas competências é que delimitam o corpo de atuação das pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta. Então, de acordo com esse entendimento, não há como considerar que uma pessoa jurídica de direito privado, então, por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, enfim, qualquer ente que da administração pública indireta, ele tem uma legitimidade extremamente ampla para propor ações civil públicas sobre qualquer coisa que não tenha nada a ver com aquilo que ela faz. Então, por exemplo, vamos pensar aqui uma sociedade de economia mista. Imagina a Petrobras entrando com ação civil pública questionando juros abusivos em contratos bancários de financiamento imobiliário, cobrança de taxa abusiva. O que a Petrobras tem a ver com cobrança de taxa ou de juros abusivos em empréstimo bancário para habitação? Tem nada a ver. De fato, não tem nada a ver. Então, por conta disso, o STJ deu uma interpretação não meramente literal, mas trouxe aqui uma interpretação realmente finalística e, com base nisso, disse que é necessário, sim, averiguar a pertinência temática em relação às pessoas jurídicas da administração pública indireta. Amigos, e não confundam. Em relação, por exemplo, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, aí não há que se falar nessa pertinência temática. Aqui a gente vai ver outras questões, né? Então, por exemplo, em algumas situações na Defensoria Pública vai se verificar se é a defesa de necessitado. No caso do Ministério Público, pode-se averiguar, por exemplo, se existe interesse social, mas não há aqui, nesses casos, a questão da verificação da pertinência temática, conforme está aqui no artigo 5º, inciso 5, a linha B da Lei da Ação Civil Pública. E aí o próximo julgado, também inserido na Lei da ACP,
vai trazer um caso de legitimidade ativa do Ministério Público para propor a CP, mas que muito cuidado, não tem nada a ver com isso que a gente conversou daqui para trás. Veja só o destaque. O Ministério Público não tem legitimidade ativa para ajuizar a CP, objetivando a restituição de valores indevidos recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre a aquisição de imóveis de passeio e utilitários. Amigos, aqui o grande ponto, na verdade, do julgado foi a ilegitimidade ativa do MP para propor uma ação em que se discute a cobrança ou não de tributo e também para assumir a defesa de interesse de contribuinte, que nesse caso concreto se entendeu que era um direito individual homogêneo disponível. Então não se viu ali o interesse público. Então, nesse caso aqui, se decidiu que o Ministério Público ele não tem legitimidade para propor esse tipo de ação civil pública que discute o indevido recolhimento de empréstimo compulsório sobre a aquisição de automóveis de passeio e utilitários. O próximo julgado do dia foi inserido lá no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma: o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais dá-se do dia seguinte ao transcurso do prazo recursal, ainda que interposto o recurso manifestamente intempestivo. Primeiro ponto. Qual é o termo inicial dos juros moratórios dos honorários de sucumbência? Artigo 83, parágrafo 16 do CPC. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Qual foi a situação aqui? Foi fixado os honorários de sucumbência em uma sentença, tudo ok, tudo lindo, e o advogado da outra parte perdeu o prazo para apelação. Então, no lugar de apelar com 15 dias úteis, ele apelou com 16. Gente, o que acontece aqui? No 15º dia útil, ao final do 15º dia útil, transitou em julgado. Ele propôs a apelação e aí essa apelação ela era manifestamente intempestiva, ela não vai mudar ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais. Esse termo inicial vai ser exatamente o primeiro dia após o transcurso do prazo recursal. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 1027, inciso 2, a linha A do Código de Processo Civil. É um julgado bem interessante. Mais interessante vamos dizer assim, pela gaiatice do advogado do que por qualquer outra coisa, porque aqui realmente foi um advogado à frente do seu tempo. O destaque ficou assim: é incabível a interposição do recurso ordinário contra apelação em mandado de segurança. Amigos, quando é que cabe recurso ordinário? Está lá no artigo 1027. Serão julgados em recurso ordinário. Inciso 1. Pelo STF, os mandados de segurança, os habeas data, os mandados de junção, decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão, ou inciso 2. Pelo STJ, nos mandados de segurança decididos em única instância pelos TRFs ou TJs, quando denegatória a decisão. Então, veja só, nos dois casos, o mandado de segurança ele tem que ter sido decidido em única instância. E a decisão tem que ter sido denegatória. E a inciso 2, nos processos em que forem partes de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Aqui não entra no nosso caso, não. Nosso caso realmente está lá no 1027, inciso 2, a linha A, que é a competência do STJ para julgar o recurso extraordinário. E aí o que aconteceu aqui? O Joãozinho interpôs ali um mandado de segurança na primeira instância, normal. E aí perdeu. Ele apelou. Quando ele apelou, esse mandado de segurança foi lá para o TJ. E aí caberia recurso ordinário contra a decisão denegatória desse mandado de segurança no TJ? Não cabia. Por quê? Porque não foi decidido em única instância pelo TJ.
ele já subiu através de apelação. Está aqui na lei, entendeu? Propor um recurso ordinário, em face desse acórdão de segunda instância seria um erro grosseiro, inclusive. Só que o Joãozinho percebeu que ele não conseguiria subir um recurso especial, porque não conseguiria passar pela tal da súmula 7, que diz que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. E aí, como advogado à frente do seu tempo, ele tentou burlar a súmula 7 e ele não só tentou fazer isso, ele deixou isso meio que expresso no, no, na petição dele, que estava ali interpondo o recurso ordinário para poder fazer o reexame de prova mesmo, já que no recurso especial não dava e a súmula 7 ia passar a faca no recurso dele. E aí o que o STJ disse? O STJ disse: Joãozinho, deixe de gaiatice. Aqui não, não no meu turno. É um erro grosseiro e pior, além de um erro grosseiro, você ainda está querendo que a gente aplique o princípio da fungibilidade para poder receber como recurso especial, caso não receba como recurso ordinário, e não vai ter princípio da fungibilidade aqui não. Porque você está aqui beirando a má-fé, querendo interpor um recurso que você sabe que não cabe. Então, Joãozinho, deixe de gaiatice e a incabível interposição de recurso ordinário contra apelação e mandado de segurança. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 128 do Código Civil e o destaque ficou: a condição resolutiva de doação verbal estabelecida entre pai e filho e desconhecida por terceiros não produz efeitos jurídicos contra estes. Aí, meus amigos, eu criei aqui um caso concreto adaptado para poder ajudar você a entender. Vamos lá, o Aristeu Sênior é sócio da empresa Acme S.A. e devido a problemas de relacionamento com os demais sócios, o Aristeu resolveu doar as ações para seu filho, Aristeu Júnior. Para tanto, foi feito um aditivo ao contrato social da empresa, onde o doador retirou-se da sociedade limitada e declarou não ter mais nada dela a receber aos seus sócios, pelo qual ele deu plena, geral e irrevogável quitação. Os demais sócios anuíram ao aditivo contratual na forma do artigo 1076, inciso 1 do Código Civil. O que diz esse 1076, inciso 1? Que, ressalvado o disposto no 1061, as deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos correspondentes, no mínimo, a 3/4 do capital social, nos casos previstos no inciso 5 e 6 do 1071, ou seja, que foi uma alteração no contrato social e os demais sócios anuíram essa alteração. Aí a primeira pergunta aqui, meus amigos, que pode surgir: é possível essa doação feita através de um aditivo ao contrato social de uma empresa? Não é comum, mas é possível. Não existe nenhuma vedação legal, nenhuma forma específica prevista em lei para tanto. Então, até aí, ok. Aí vamos seguir aqui no exemplo. Ocorre que pai e filho combinaram entre si que, passados 2 anos, Aristeu Sênior voltaria aos quadros da sociedade. Chegando o dia combinado, pai e filho tentaram realizar um novo aditivo contratual que, entretanto, não foi aprovado pelos demais sócios da empresa, que não queriam Aristeu Sênior de volta à sociedade. Aí, meus amigos, só lembrando que isso aqui é um caso concreto adaptado, tá? A gente faz de uma forma para simplificar situações e para que você consiga entender o julgado. E aí a primeira pergunta: diante dessa negativa dos outros sócios de aceitar o retorno de Aristeu Sênior, é possível obrigá-los? E aí a resposta é negativa. Não tendo o doador retirante da sociedade manifestado de forma aberta e formal a sua verdadeira intenção no momento em que formalizou o negócio, não é possível afirmar se ele teria obtido a concordância dos demais sócios em relação àquela alteração societária, caso fosse revelado o real propósito do doador de reaver sua condição de sócio após o implemento da condição por ele instituída, de forma verbal
unilateral e reservada, aceita apenas pelo filho beneficiário que o substituiu na sociedade. E aí você pode se perguntar, qual é o ponto aqui? O ponto é que o Aristeu Sênior e o Aristeu Júnior não conseguiram provar que esse contrato de fato existia, né? Esse acordo entre eles. Enfim, qual é o ponto? E aí não é nem isso, na verdade eles, no caso concreto, até conseguiram provar. Eles conseguiram provar que esse acordo existia. O que eles não conseguiram demonstrar era que os demais sócios sabiam. Então não é possível trazer uma eficácia desse contrato verbal, né, feito entre pai e filho para a relação com os demais sócios, porque eles não tinham conhecimento dessa intenção dos aristeus no momento da saída do Aristeu Sênior da sociedade. O próximo julgado foi inserido lá no artigo 927 do Código Civil, que determina que aquele que por ato ilícito causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A situação aqui foi mais ou menos a seguinte. Vamos aqui para um caso concreto adaptado também, depois eu leio o destaque do julgado. A montadora de veículos Chery realizou um evento para o lançamento do seu novo veículo, o Tiggo 8 Turbo Pro Max, aquele lá que passa na propaganda, ou melhor, a versão implementada dele, aquele que é a oitava maravilha do mundo. E aí, para garantir a ampla cobertura da mídia, a empresa se comprometeu a custear o transporte aéreo e terrestre dos jornalistas. Então, a empresa pagou a passagem aérea e também providenciou ônibus para pegar esses jornalistas no hotel, que ela também pagou, e levar até o local do evento. E aí, no meio desse translado de ônibus, houve um acidente, muitos dos passageiros ficaram machucados e muitos dos equipamentos também foram danificados. E aí a pergunta, a montadora será responsável pelos danos causados? E a resposta é sim. Veja só o destaque do julgado. A empresa que expede convites a jornalistas para cobertura e divulgação de seu evento, ou seja, em benefício de sua atividade econômica, e se compromete a prestar o serviço de transporte destes, responde objetivamente pelos prejuízos causados advindos de acidente automobilístico ocorrido quando da sua prestação. Precisa averiguar a culpa para poder verificar se há essa responsabilidade? A resposta é não, não precisa. A responsabilidade aqui é objetiva. Aqui se entendeu que essa posição jurídica da montadora naquele caso era de tomadora de serviço de transporte de pessoas, que foi contratada em benefício de sua atividade econômica. Então, em virtude disso, se entendeu que é inafastável a responsabilidade objetiva da montadora. O próximo julgado também foi inserido no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: a atribuição dinâmica do ônibus probatório acerca da realização de accessões/benfeitorias em imóvel de propriedade do cônjuge varão, objeto da partilha em ação de divórcio, pode afastar a presunção do artigo 1253 do Código Civil de 2002. Qual é essa presunção? Vamos lá para o 1253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Qual é o problema? Lá no artigo 1660, também existe uma presunção legal, que é a presunção legal de que aqueles bens adquiridos na constância da relação marital são oriundas do esforço comum do casal. Então, olha só, a gente pega aqui a primeira presunção de que a accessão e a benfeitoria ela se presume feita pelo proprietário à sua custa, e uma segunda presunção, que é a de que aquela benfeitoria, aquele bem adquirido, etc., durante a constância marital, durante a relação matrimonial, decorre de esforço comum. Então, meus amigos, essa primeira presunção
de que as benfeitorias são realizadas pelo proprietário do imóvel, ela é uma presunção relativa, né? Ela aceita a prova em contrário. Então, o que se decidiu aqui? Se decidiu por trazer uma atribuição dinâmica do ônus probatório, a fim de se permitir a possibilidade de demonstração da época em que foi feito cada uma dessas benfeitorias, em que cada uma das benfeitorias foram realizadas. E aí, aquelas que coincidem com o período da união, essas daí entram na partilha da ação de divórcio, porque em relação a essas, se presume que decorreram de esforço comum. Próximo julgado, também inserido no Código Civil, lá no artigo 1345, que diz que o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. A situação aqui foi a situação de um imóvel na planta, a situação aqui desse caso concreto específico. Ele foi vendido, vamos dizer aqui que o Juninho comprou esse imóvel, e aí houve um atraso na entrega desse imóvel, e aí quando o imóvel foi entregue efetivamente, o Juninho também se recusou a receber a chave. E aí, meus amigos, o adquirente ele é responsável pelas taxas condominiais desde o recebimento das chaves. Só que aí, nesse caso concreto, a chave ficou à disposição dele, mas ele não foi lá buscar. Ele se recusou a ir buscar. E aí o primeiro ponto. O STJ, nesse caso, entendeu que a recusa de receber a chave era ilegítima, porque não é o simples fato de ter ocorrido um atraso na entrega que faz com que, a partir do momento que esse imóvel seja colocado à disposição, o adquirente possa simplesmente se recusar a recebê-lo. Então, esse foi o primeiro ponto, e ali, dentro daquele caso concreto, se demonstrou que não foi nenhum atraso excessivo, etc. E aí a pergunta, a partir de que momento o Juninho vai ser responsável pelas taxas condominiais, já que ele nunca foi buscar a chave? E o STJ disse que o adquirente do imóvel deve pagar as taxas condominiais desde o recebimento das chaves ou, em caso de recusa ilegítima, a partir do momento no qual as chaves estavam à sua disposição. Então, desde o dia que a chave foi colocada lá e o Juninho se recusou a ir lá receber, ele mesmo assim vai ter que pagar a taxa condominial. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei 10.188, que é o Programa de Arrendamento Residencial, e ele está situado em um debate acerca da possibilidade ou não de cessão desse contrato de arrendamento. O que é esse Programa de Arrendamento Residencial? É um programa que tem por objetivo propiciar moradia à população de baixa renda sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra. E aí o PAR, né, que é o Programa de Arrendamento Residencial, é uma operação de aquisição de empreendimentos novos a serem construídos em construção ou a recuperar/reformar. Está previsto lá na Lei 10.188. E é um programa destinado, como eu já disse, a pessoas de baixa renda. E a lei número 10.188, ela traz ali os requisitos para o enquadramento dos indivíduos no programa. E aí o questionamento que surgiu foi se é possível um indivíduo beneficiado com o imóvel nessa circunstância vender a terceiro. E aí chegou-se à conclusão que sim, é possível. Essa foi a decisão da terceira turma do STJ. E veja só como é que ficou o destaque. A cessão, pelo arrendatário do imóvel, da posição contratual de direitos decorrentes do contrato de arrendamento residencial no âmbito do PAR, somente será válida se cumpridos os seguintes requisitos. 1. Atendimento pelo novo arrendatário dos critérios para ingresso no PAR. Então, a pessoa que está adquirindo também tem que satisfazer aqueles critérios que estão previstos na lei. 2. Respeito à eventual fila para ingresso no PAR. Então, também não pode ser uma sessão feita para furar a fila, porque se há ali alguns indivíduos esperando, esses que estão na fila devem ser contemplados com a possibilidade de adquirir essa sessão. E o 3, consentimento prévio pela Caixa Econômica Federal na condição de agente operadora do programa. Então, é possível, desde que cumprido
os requisitos em questão. O próximo julgado está inserido lá no artigo 793 do Código Civil, e aqui está tratando de seguro de vida, tá, gente? O artigo ele diz que é válida a instituição do companheiro como beneficiário se, ao tempo do contrato, o segurado era separado judicialmente ou se encontrava separado de fato. E aí a questão aqui é sobre a possibilidade ou não de seguro de vida em favor do concubino. Então, não confundir duas circunstâncias. Se o indivíduo está separado de fato e ele tem uma relação de união estável com outra pessoa, isso daí não é concubinato. Agora, se não há essa separação de fato, se há realmente ali uma coexistência entre as uniões, então aí realmente é uma relação de concubinato. E aí o STJ decidiu que não é possível. Olha só, o seguro de vida não pode ser instituído por pessoa casada em benefício de parceiro em relação concubinária. Então, a concubina ou concubino não tem direito a receber seguro de vida do concubino ou da concubina. O próximo julgado foi inserido lá no Código Penal, especificamente lá no artigo 59, que trata sobre a aplicação da pena. E aí, meus amigos, para contextualizar, né, a gente está falando aqui de primeira fase da dosimetria. O juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário e suficiente para a reprovação do crime, aí, primeiro ponto, as penas aplicáveis dentro das cominadas, a quantidade de pena aplicada dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição ou não da pena privativa de liberdade por outras penas possíveis, como, por exemplo, uma restritiva de direito. E aí, como é que se calcula essa pena dentro da primeira fase da dosimetria? Como é que se calcula? Em primeiro lugar, ela tem que obedecer ao mínimo e máximo, não é possível ser abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Então, se a pena é 2 a 5, a pena tem que ficar nessa primeira fase entre 2 e 5. Lembrando que lá mais na frente, né, na terceira fase principalmente, é possível exasperar a pena base acima do máximo ou abaixo do mínimo. E aí lá no informativo escrito eu trouxe para vocês uma dicasinha de como fixar a pena nessa primeira fase da dosimetria. Eu já conversei até sobre isso em um informativo anterior, aqui no podcast, não lembro exatamente em qual foi, mas só para a gente poder aqui entender. São 8 circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstância do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Dessas 8, 7 podem ser favoráveis ou desfavoráveis. E uma, que é o comportamento da vítima, ela só pode ser favorável. Então, o comportamento da vítima ele não vai tornar a pena base maior para o indivíduo. E aí vamos aqui para um exemplo prático, só para poder você aprender como fazer. Suponha que o crime possui pena de reclusão de 1 a 8 anos e há 3 circunstâncias negativas. Aí como é que você faz? Você pega a pena máxima, subtrai pela pena mínima. Então, se a pena é de 1 a 8, 8 menos 1, 7. O que você faz? Você divide esse 7 por 7 de novo. Por que por 7? Porque são 7 circunstâncias que podem ser desfavoráveis, lá no artigo 59. Lembrando que o comportamento da vítima ele não pode ser desfavorável. Então, nesse caso aqui concreto, se a pena é de 1 a 8, 8 menos 1, 7, 7 dividido por 7 dá 1. Então, você vai pegar a pena mínima, que é 1 ano, e para cada circunstância negativa você aumenta 1 ano. Então, se o indivíduo ele tem naquele caso concreto 3 circunstâncias negativas, então 1 mais 3 igual a 4, a pena final, ou pelo menos nessa etapa da dosimetria, a pena final vai ser 4 anos de reclusão. Vamos para outro exemplo. A pena é de reclusão de 2 a 16 e também há 3 circunstâncias negativas.
16 menos 2, 14. 14 dividido por 7 dá 2. Então, a pena mínima aqui ela é de 2 anos. Cada circunstância negativa aumenta em 2 anos e são 3 circunstâncias negativas. Então, 3 vezes 2 dá 6, pena mínima de 2 anos, 2 mais 6 dá 8. Então, fixa a primeira base da dosimetria em 8 anos de reclusão. Professor, se eu soubesse matemática, eu não tinha feito direito. Você está me deixando tonto com essa conversa. Eu sei que realmente às vezes é uma dificuldade, mas é simples, é algo simples. Se você dá uma olhadinha também lá no nosso informativo escrito, que eu trago esses exemplos, eu vou pegando aqui a fórmula ponto a ponto. Então, assim, é bem tranquilo. Em síntese, pega a pena máxima menos a pena mínima e divide por 7. E aí você vai saber quanto cada circunstância negativa vai agravar. E aí depois, se por exemplo falando 3 negativas, você multiplica esse resultado por 3. E aí depois basta somar esse valor final à pena mínima. Vai ser a pena na primeira fase da dosimetria. E aí qual foi o caso concreto aqui? Foi do indivíduo que ameaçou a vítima na frente do filho. Isso daí pode ser considerado uma circunstância negativa? Pode. Então, ameaçar a vítima na presença do filho menor de idade justifica a valoração negativa da culpabilidade do agente. O próximo julgado foi inserido lá na Lei de Drogas e ficou com destaque da seguinte forma: configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição da pena por presunção de que o agente se dedica à prática de atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza e da quantidade das drogas apreendidas. O que é o tráfico privilegiado? Ele está previsto lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas e diz que nos crimes definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então, quais são os requisitos aqui para essa causa de diminuição da pena? É o agente ser primário, bons antecedentes, não dedicado à atividade criminosa, nem integre a organização criminosa. De quem é o ônus de demonstrar que esse indivíduo pertence à organização criminosa? Esse ônus é da acusação. Segunda turma do STF já decidiu isso. E também já decidiu que esse pertencimento ele deve ser comprovado, não valendo aí uma simples presunção. Aí vamos para o outro ponto. É possível afastar o tráfico privilegiado unicamente em razão da natureza ou da quantidade das drogas apreendidas? Então diz assim, olha, foi muita droga, ou então, olha, é uma droga muito pesada, foi crack, foi, enfim, alguma droga muito pesada, e eu vou afastar aqui o tráfico privilegiado. É possível? Não, não é possível. E também não se pode, em virtude da natureza ou da quantidade da droga, pressupor que o indivíduo integra a organização criminosa. E aí, meus amigos, em que momento é que essa natureza e quantidade da droga vai ser verificada? Lá no artigo 42 a gente tem essa solução. O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Então, meus amigos, veja só, lá na tese de repercussão geral 712, as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo. Qual é essa fase do cálculo? É a primeira fase. É aqui, primeira etapa da dosimetria, artigo 59 do Código Penal. E aqui a preponderância no artigo 59 vai ser natureza e quantidade da substância do produto, personalidade e conduta social do agente. E a causa de diminuição lá do artigo 33, parágrafo 4º, ela está em que etapa da dosimetria? Está na terceira, né? Vai ser a redução de 1/6 a 2/3 lá na terceira fase da dosimetria. Então, não é possível usar ao mesmo tempo essa questão na primeira
e na terceira fase da dosimetria. Próximo julgado foi inserido lá no Código de Processo Penal, especificamente no artigo 316, parágrafo único, que é aquele dispositivo que foi inserido pela Lei 13.964 de 2019, que diz que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então aqui a gente tem aquele dever do órgão emissor da decisão de prisão que decretou a prisão preventiva, não é? De a cada 90 dias, mediante a decisão fundamentada de ofício, revisar se permanece a necessidade da prisão. E aí um ponto importantíssimo, é que a ausência dessa reavaliação, ela não traz automaticamente a ilegalidade da prisão. Isso daí foi decidido lá na ADI 6581 e 6582 e foi até um tema que a gente trouxe aqui muito bem explicado, com todos os detalhes, todo o histórico em um dos nossos podcasts. Eu não lembro se foi no 1046 do STF. Mas qual foi a dúvida aqui que surgiu? Houve a expedição de um mandado de prisão preventiva, mas o indivíduo ainda não foi capturado. E aí passou 90 dias, passou 100, passou 180 dias e nada de capturar esse indivíduo. E aí o juiz vai precisar a cada 90 dias estar reavaliando esse mandado de prisão, porque mesmo o indivíduo ainda não tendo sido sequer capturado, então ele está solto, e aí a resposta é não. E o STJ foi muito pragmático aqui até nessa decisão. Primeiro porque ele disse que essa necessidade de reavaliação é uma necessidade que traz um ônus muito pesado para o judiciário. E é muito pesado mesmo, imagina a cada 90 dias ter que reavaliar. É um ônus muito pesado, é muito trabalho realmente. E o segundo ponto é que se o indivíduo não foi nem capturado ainda, se ele está foragido, já de cara a gente percebe que permanece o fundamento da prisão preventiva, porque aqui claramente existe uma necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Então, se o indivíduo está foragido, se tem um mandado de prisão contra ele, então claramente permanece aqui a necessidade, pelo menos, de aplicação da lei penal. Então, não seria necessária essa reavaliação a cada 90 dias. Agora, claro que a defesa pode protocolar pedidos de revogação, de relaxamento, sempre que entender necessário. O que não existe é essa necessidade de reavaliação de ofício a cada 90 dias de um mandado de prisão de um indivíduo que está foragido. Destaque do julgado ficou assim: quando o acusado encontrar-se foragido, não há o dever de revisão ex officio da prisão preventiva a cada 90 dias, exigida pelo artigo 316, parágrafo único do CPP. O próximo julgado foi inserido lá na Lei 9296, que é a Lei da Interceptação Telefônica, e é um julgado interessante. O destaque dele ficou da seguinte forma: a conversão do conteúdo das interceptações telefônicas em formato escolhido pela defesa não é ônus atribuído ao Estado. Vamos aqui para um caso concreto adaptado para a gente poder entender. No âmbito de uma investigação criminal, foi deferida a interceptação telefônica em face de Tício e Caio. Ao fim da interceptação, com as diligências já devidamente documentadas, a defesa dos investigados requereu acesso ao conteúdo integral das investigações telefônicas, o que foi deferido, sendo os áudios extraídos do sistema utilizado para a interceptação telefônica, que nesse caso era o sistema Vigia, e disponibilizado em mídia. Então, os agentes foram lá, pegaram aquela interceptação telefônica, baixaram em arquivos, sei lá, em formato MP3, botaram ali num pendrive e entregaram. Tá aqui, defesa. Escute. E aí ocorre que a defesa disse que isso daí não era suficiente, porque, segundo a defesa, a simples disponibilização das mídias baixadas no sistema não permite a verificação se houve quebra de cadeia de custódia. Então, o que a defesa queria? A defesa queria que fosse habilitado um login para ela lá no sistema Vigia, onde esse login desse ela a possibilidade de verificação de detalhes
de como foi o tratamento desses dados obtidos. Então, eles entenderam que somente com acesso ao sistema vigia, poderia se verificar, por exemplo, se algum dado foi apagado, alguma conversa, como é que se deu essa interceptação como um todo. Enfim, seria possível verificar se houve alguma quebra da cadeia de custódia. E professor, o que raios é cadeia de custódia? Ela está prevista lá no artigo 158-A do Código de Processo Civil. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Então, por exemplo, se percebesse que houve ali que algum dos agentes apagou áudios, enfim, seria possível, em tese, dizer que houve uma quebra da cadeia de custódia. E aí, para poder verificar isso, a defesa queria o acesso ao sistema vigia. Qual o detalhe? A defesa não trouxe nenhum elemento que trouxesse uma fundada suspeita de que de fato houve essa queda na cadeia de custódia. Ele então somente requereu acesso ao sistema vigia. E aí o STJ disse que não é possível esse requerimento e que a defesa não tem o direito de escolher qual é o formato que ela quer receber os áudios. Os áudios foram entregues. Foi no pendrive? Foi no pendrive. Então a defesa não tem como dizer, eu quero o acesso ao sistema vigia. Não é possível que a defesa queira criar um procedimento que não existe ali de uma forma específica, ou queira escolher como é que ela vai receber esse material. Como é que ficou o destaque do julgado? A conversão do conteúdo da interceptação telefônica em formato escolhido pela defesa não é ônus atribuído ao Estado. O próximo julgado ele foi inserido lá no Código de Processo Civil porque trata de um tema sobre um IDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, mas na verdade mesmo, esse caso trata de uma demanda que está no âmbito do sistema prisional. Olha só o destaque do julgado. Não há como reconhecer excesso de prazo no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, aí tem aqui o número desse incidente, instaurado pelo TJ de Pernambuco, quando não extrapolado o prazo previsto lá no artigo 980 do CPC, assim como não há ilegalidade na suspensão dos recursos que versem sobre o cômputo em dobro da pena dos presos no complexo do curado até a resolução do incidente. Qual é a circunstância aqui? A circunstância é do complexo do curado, lá em Pernambuco, que é um grande complexo prisional e que é um caso bem emblemático do sistema carcerário brasileiro acerca de superlotação carcerária, de flagrante descumprimento realmente de direitos humanos. Então, assim, é bem a cara daquilo que é o estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. E aí se baseia no acórdão paradigma lá do caso do Plácido Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, que foi um caso em que houve uma condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e essa condenação ela proibiu o ingresso de novos presos no Instituto, e ela determinou que o cômputo de todo o período cumprido pelos presos lá no Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, fosse contado em dobro, porque foi identificado que ali havia um cômputo de pena em circunstâncias degradantes. E aí, lá em Pernambuco, há uma situação muito parecida, lá no Complexo do Curado, que começou a ter muitas ações requerendo também esse cômputo em dobro, da mesma forma que aconteceu lá no caso do Plácido de Sá Carvalho. E aí chegou uma hora que o TJ de Pernambuco fez? Ele suspendeu todos os recursos e instaurou um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, para poder decidir de forma uniforme como é que vai ser, se vai realmente haver esse cômputo em dobro. E aí a defesa de muitos dos presos começou a recorrer
dizendo que estava havendo uma demora excessiva no julgamento desse RDR, que era uma questão muito urgente, e que enquanto isso os presos estavam em uma situação ali degradante dentro da prisão. E aí o que o STJ decidiu? Decidiu que nesse caso não seria possível imputar a existência de um excesso de prazo, porque o artigo 980, olha só o que ele diz. O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e o pedido de habeas corpus. Então aqui tem um prazo de 1 ano. E esse prazo de 1 ano ainda não passou. Então, se sequer passou o prazo previsto em lei, não é possível alegar a existência de um excesso de prazo. Então, isso foi o que foi decidido. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Constituição Federal, especificamente lá no artigo 5º, inciso 12, que diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Como é que ficou o destaque aqui desse julgado? Não há ilicitude das provas por violação ao sigilo de dados bancários em razão do compartilhamento de dados de movimentação financeira da própria instituição bancária ao Ministério Público. O que foi aqui o caso concreto? Eu trouxe aqui um caso adaptado que é bem parecido com o caso real. O Júlio era gerente do Banco do Nordeste e ele se aproveitou do cargo para poder realizar uma série de fraudes. Segundo a peça acusatória, as operações envolviam pessoas jurídicas de fachada, documentação falsa, inserção de informações falsas no sistema do Banco do Nordeste, desembolsos e transferências recíprocas entre supostos beneficiários e avalistas que seriam feitas pelo paciente, além da utilização e apropriação dos recursos dos financiamentos ilícitos pelo próprio, muitas vezes com a utilização de contas de interpostas pessoas. Então o Júlio era um verdadeiro criminoso, né? Ele praticava ali uma série de fraudes, ele se utilizava do cargo dele para praticar uma série de fraudes, coisas sérias. E aí houve uma denúncia, uma pessoa percebeu uma movimentação financeira estranha na sua conta e denunciou ao Banco do Nordeste, que instaurou um procedimento interno no qual se acessou essas operações realizadas pelo Júlio e aí se acessou, por exemplo, os e-mails institucionais, as informações nos registros que eram relacionados à sua atividade laboral e etc. E aí, de posse de toda essa documentação, que aí tinha e-mails institucionais, ou melhor, e-mails dentro do e-mail institucional, tinha ali registros, informações, tudo isso daí foi enviado para o Ministério Público. E aí o Júlio disse, opa, e meu sigilo bancário, e meu sigilo fiscal, e meu sigilo de comunicação? E aí, primeiro ponto, e-mail institucional não tem sigilo de comunicação em relação a e-mail institucional. Segundo ponto, não foi a conta bancária de Júlio. As informações bancárias que foram repassadas foram aquelas decorrentes das atividades que foram realizadas, eram registros internos do banco, registros auditáveis das operações realizadas. Então, não teve nenhum tipo de quebra de sigilo de Júlio. Então, o que o STJ entendeu? Que não há ilicitude das provas por violação de sigilo de dados bancários em razão do compartilhamento de dados financeiros da própria instituição bancária, esses dados obtidos através de procedimentos internos de auditoria ao Ministério Público. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 92, inciso 1 do Código Penal, e o destaque do julgado ficou da seguinte forma: o reconhecimento de que o réu, condenado pelo crime de corrupção de testemunha, praticou ato incompatível com o cargo de policial militar é fundamento válido para a decretação da perda do cargo público. Então vamos lá, primeiro ponto. O artigo 92 ele traz um efeito extrapenal da condenação, que é a possibilidade de perda do cargo público, veja só. Artigo 92.
também são efeitos da condenação. Inciso 1. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. A. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever perante a administração pública. Ou B. Quando a pena privativa de liberdade for superior a 4 anos nos demais casos. Então, o que a gente percebe aqui? Que se a pena for superior a 4 anos, a perda da função pública ou do cargo público já é um efeito da condenação. Mas se a pena for superior a 1 ano e não for superior a 4, então aqui a gente pensa em uma pena de 1 a 4 anos, né, igual ou superior a 1 ano e até 4 anos, é necessário verificar se houve ali um abuso de poder ou uma violação de dever para com a administração pública. E aí vamos aqui para o caso concreto. O Peçanha, ele é policial militar do estado do Ceará e ele foi condenado a uma pena de 3 anos e 9 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 14 dias multas, tendo sido decretada ainda a perda da função pública nos termos do artigo 92, inciso 1, alineado do Código Penal, pelo crime de corrupção de testemunha. Então tinha ali um caso do interesse do Peçanha, uma ação judicial, e ele foi lá dar uma ameaçada na testemunha para poder garantir que esse processo ia correr de acordo com o que ele queria. E aí foi descoberto, e o Peçanha, além de ser condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão, foi condenado também à perda do cargo dele de policial militar. E aí, a pena ela é inferior a 4 anos. Então, para isso é necessário que ele tenha cometido abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. E o STJ entendeu que, nesse caso, a violação do dever com a administração pública está presente. Por quê? O reconhecimento que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público. Então, no caso concreto que deu ruim para o Peçanha, realmente se entendeu que não é compatível com a atividade policial militar essa conduta de estar praticando o crime de corrupção de testemunha. E aí, gente, só aqui um conserto, né? Só aqui um equívoco, eu falei no começo em ameaça à testemunha, né? Mas no caso concreto, o crime cometido não foi de ameaçar, mas foi de corrupção de testemunha, que é o do 343, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculo, tradução ou interpretação. Claro que a razão de decidir aqui seria semelhante, né, se fosse realmente uma ameaça à testemunha. Mas fica aqui só essa errata, tá bom? O crime foi corrupção de testemunha, no caso concreto específico. O último julgado do dia foi inserido lá no Código de Processo Penal, especificamente lá no artigo 248, que diz que, em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Veja só como é que ficou aqui o destaque do julgado, que ele é bem interessante e é muito importante. Admitir a entrada na residência, especificamente para efetuar uma prisão, não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória. Olha esse termo que ele é importante, pescaria probatória, sob pena de nulidade das provas colhidas com desvio de finalidade. E aí o próprio julgado ele traz aqui 2 exemplos de pescaria probatória. E aí eu posso até trazer um terceiro que é mais adequado ao que foi decidido no julgado. Mas o exemplo 1. O celular do Tony foi furtado e ocorre que através do sinal GPS se descobriu que o aparelho estava lá na casa do Peter. O juiz responsável então deferiu o ingresso na casa do Peter para a apreensão do aparelho. Ocorre que os policiais aproveitaram a oportunidade e levaram uns cães farejadores ao local para realizar a busca por drogas que foram encontradas. E aí o Peter também acabou saindo de lá acusado de crime do artigo 33 da Lei de Drogas. E aí, para que levar cão farejador em uma diligência que tinha por objetivo tão somente apreender um celular? Isso aí faz sentido? Não, isso daí
realmente foge, a regra não foi para isso que eles entraram, que foi deferida essa ordem de ingresso no domicílio. E aí, gente, é diferente do caso em que a polícia entra e tá lá, é evidente, um monte de droga. A droga tá lá às vistas para qualquer pessoa ver. É diferente, aqui foi com cão farejador, né? Foi para procurar e não existia indício de que ali era uma boca de fumo, enfim. Foi realmente um desvirtuamento da ordem que foi efetuada. Caso concreto 2. O Jack roubou um veículo, a polícia presenciou o roubo e iniciou a perseguição. O Jack, por sua vez, entrou na residência com o veículo roubado. E aí, por conta disso, a polícia em perseguição também foi lá e entrou junto. Na sequência, depois de já apreender o veículo, eles decidiram entrar no imóvel e procurar circunstâncias entorpecentes. Então foram lá também procurar droga. Aquela coisa, né? Estamos aqui, não tem o que fazer, vamos procurar droga. E aí encontraram droga escondida, enfim. Ingressaram na residência do Jack para procurar droga. Era para isso? Era esse o motivo que o flagrante estava justificado? Não. Nesse caso era perseguição, questão de flagrante, um roubo. E o ingresso na residência era para pegar de volta o veículo. Claro que entrou lá e viu um monte de veículo roubado, vai sair de olho fechado? Não, não é assim. Entrou lá e viu um monte de droga em cima da mesa, vai sair de olho fechado? Não. Mas também entrar lá e começar a fazer busca de coisa que não tem nada a ver, se entende que não é possível. E aí o terceiro exemplo, e aí aqui mais parecido com o caso concreto que foi decidido, imagina que foi deferida uma ordem de prisão em face do Peter a ser efetuada na residência dele. Então a polícia ficou ali em pé na porta esperando amanhecer. Na hora que amanheceu, entrou, pegou o Peter, mas também aproveitou e fez o limpa, procurou, revirou tudo para ver se achava droga, sempre atrás de droga. E aí encontrou a droga. É possível? Nas três circunstâncias, o flagrante pelo crime de tráfico de drogas é legal? Não, em todos os três casos é ilegal. Em todas essas situações hipotéticas, o ingresso na residência se deu por uma razão legítima, mas ali dentro não era possível fazer essa tal dessa pescaria probatória, aproveitar a oportunidade para procurar, para ver se tem algum outro crime, coisa que não tem nada a ver com o motivo que ensejou a entrada no domicílio. Então, meus amigos, muito cuidado. Esse é um tema importante, esse tema deve cair em provas, tem cara de prova, eu acho até que já foi cobrado. Na época foi cobrada o termo em inglês, foi Fishing Expedition, né, pescaria probatória. Então, muito cuidado com esse tema. E meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço muito a vocês que ouviram até o final. Agradeço muito àqueles que estão ajudando, compartilhando os nossos podcasts, aqueles que estão dando feedback. Estou gostando muito de fazer parte desse novo projeto. E também, né, como sempre, eu faço aquele convite a você que ainda não conhece o nosso clube de membros, o Clube da Lei. Vai lá no nosso site, legislaçãointegrada.com.br, faz o cadastro gratuito e vem conhecer essa nossa forma de estudar lei seca e jurisprudência de uma forma bem integrada, bem contextualizada. Através do cadastro gratuito você já vai ter acesso a algumas leis integradas para poder você ver como funciona. E a nossa assinatura ilimitada, ela dá acesso a todos os planos de leitura e materiais. Tudo para você ter um estudo continuado e um estudo sem precisar estar trocando de material a cada novo concurso. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Aguardo vocês na próxima. Um grande abraço.